dia a todos. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso encontro nesta Eucaristia, nesta manhã de domingo que o Senhor preparou para nós. Com o coração agradecido, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje será acesa a quarta vela, a vela da paz. Bendito sejais, Deus da paz, pela luz de Cristo, sol de nossa vida, a quem esperamos com toda a ternura do coração. Cantemos. Acendemos, hoje é a última vela, e tão logo Emmanuel já vai chegar, com Maria, todos juntos na espera, Deus conosco pro seu reino implantar. Meus irmãos, penitência e oração, arrumemos nossa casa com alegria, dentro dela o Senhor vai chegar, pelo ventre imaculado de Maria. Irmãos, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou,
José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós. Meus irmãos e minhas irmãs, no tempo de Jesus, claro, um pouco antes, o casamento era feito em etapas. Primeiro, firmava-se um contrato que vinculava definitivamente os noivos. Já estavam prometidos em casamento, como diz o texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir. As bodas, porém, aconteciam aproximadamente um ano depois deste contrato, deste compromisso firmado. E durante este tempo, cada um continuava vivendo em sua casa, eles não tinham vida em comum e nem mantinham relações sexuais. Era um noivado, porém, mais comprometido, porque já estavam confirmados, comprometidos em casamento. E foi neste tempo que Deus surpreendeu o casal José e Maria com o anúncio do anjo, surpreendendo também toda a humanidade com um presente divinal. Deus sempre nos surpreende. Surpreende o casal e surpreende a humanidade. Que jeito é esse dele vir até nós, de precisar do sim de um casal para se fazer presente em nossa história? Mas Deus não quis fazer isso sozinho, quis precisar sim do nosso comprometimento e escolheu José e Maria para serem os seus colaboradores. Porém, meus irmãos, não foi menos difícil para o casal compreender tudo isso, como se uma tormenta desabasse sobre a cabeça dos dois. O anjo anuncia: não tenham medo. O que acontece é graça de Deus. Eles aceitam porque são pessoas de fé. Os dois trabalhados pela palavra de Deus, gente de oração, de coração aberto para fazer aquilo que Deus pede. Porém, não é menos difícil a aceitação, a compreensão de tudo isso. Eles tiveram que acreditar, e acreditar muito. Vejam qual é a reação de José quando pensa humanamente. Ele pensa em deixar Maria. Isso não é covardia da parte dele, pelo contrário. Se ele expusesse Maria, ela estando grávida sem que eles tivessem tido relação, Maria seria penalizada. E sabe qual seria a pena? Apedrejamento. Então ele assume abandoná-la. A culpa é dele. E ele sofreria as consequências, claro que menores do que a mulher, por ter abandonado a esposa grávida, né, já comprometida em casamento. Teria duas questões: teve relação no período que não podia, claro que não era dele, não foi ele, foi a ação do Espírito Santo, né? E o abandono. E o Evangelho diz: pensando nestas coisas,
ele recebe também o anúncio: José, o que aconteceu foi a ação de Deus, a ação do Espírito Santo. Você foi escolhido para ser o pai desta criança, que vai ser o Salvador. Qual é o nome que Deus coloca no seu filho? Como? Não, antes ainda, o anjo fala, ele vai chamar-se Jesus. E o que significa Jesus? Deus salva, Deus é o Salvador. Deus vem salvar o seu povo, e para salvar o seu povo, ele se faz presente. Ele vem assumir a nossa humanidade, marcada pelo pecado, para nos reerguer. É a nossa salvação. E José é que vai dar o nome para a criança, mas o nome escolhido pelo Pai. Meus irmãos, Maria e José, eles se deixaram envolver na escuta e na reflexão da palavra de Deus, para que a gente seja capaz de fazer o que Deus nos pede. É preciso treinar o nosso coração na palavra, ler, meditar, rezar a palavra. Quem trabalha o nosso coração é a palavra de Deus. Quando nós vemos uma obra de arte, nós sabemos que o artista, ele trabalhou aquela pedra, aquela madeira, aquela tela, e ele se dedicou. Ele pegou o seu martelo e o cinzel e foi, batida por batida, dando forma. Não foi uma nem duas, foram muitas. E muitas vezes nós sabemos, o artista refaz. Não é assim? Não gostou, refaz, faz outra, até chegar ao seu conceito de perfeição. A palavra vai talhando o coração do homem e da mulher, para que eles sejam capazes de ouvir e fazer o que Deus pede. Foi assim com José e Maria. E aí, quando eles perceberam que era de Deus, eles se colocaram à disposição. Nossa mentalidade é sempre essa: a gente precisa ver para crer. Eles creram, por isso entenderam, aceitaram, se dispuseram, abriram a porta do seu coração. Como foi bonito hoje cantar no Salmo responsorial: abram a porta para que o Senhor possa entrar. Quem abre a porta? Quem? Somos nós. Só eu posso abrir a porta do meu coração. E eu tenho que abrir a porta com alegria. Como é bonito a gente ver no Natal esta experiência. As pessoas enfeitando a porta da sua casa, iluminando, arrumando e abrindo a porta, para que as pessoas possam entrar. E nós dizemos, acolhendo as pessoas, nós acolhemos Jesus. Que Jesus vem nas pessoas. E é preciso, meus irmãos, como José e Maria, abrir a porta para que o Senhor possa entrar. O projeto de Deus passa pela nossa aceitação. Eles, José e Maria, souberam acolher a vontade de Deus, que encaminha para a sabedoria.
a melhor escolha e a felicidade estar com o Senhor, porque disseram sim a Deus, o Natal aconteceu. O Natal acontece por causa de um sim, de gente que acredita e que se torna colaborador de Deus. Assim somos nós para perpetuar o Natal entre nós. Graças ao sim de Maria e à compreensão de José, Deus oferece à humanidade seu Filho Jesus, o Deus que salva. Ele veio trazer o amor e a salvação para todos. É o Emanuel, o Deus conosco. Ele desceu do céu e veio até nós, montou entre nós a sua tenda, para não mais abandonar. Mateus, ele coloca no início e no final do Evangelho esta expressão: Jesus é o Deus conosco. O início. Lá no final ele diz: vocês não ficarão sozinhos, porque Ele estará sempre conosco, até o fim dos tempos. Ele caminha ao nosso lado. Meus irmãos e minhas irmãs, com o quarto domingo do Advento, chegamos às portas do Natal, desta festa tão bonita e preciosa para nós, mas também tão desfigurado que muitos já não celebram o nascimento do menino Deus no mistério da encarnação. Se comemoram interesses consumistas, tempo de lucro, motivado pela luminosidade das ruas e das casas, com festas de confraternização. Para muitos não passa disso, porém não para nós. Nós temos que recuperar e dar o verdadeiro sentido do Natal, para que aí sim as luzes, os enfeites, a festa, a confraternização tenha sentido. E nós temos que contar para as pessoas o sentido verdadeiro desta festa, que nós sabemos. Vai muito mais do que cantar parabéns para Jesus. Não é o aniversário de Jesus. Nós celebramos a presença de Deus entre nós, o mistério da encarnação. Celebramos o amor de Deus por nós, que se concretiza na sua presença, na salvação que Ele garante para todos nós. É muito mais do que cantar parabéns para Jesus, celebrar mais um ano de Jesus. Jesus é eterno, está sempre conosco. Por isso, meus irmãos, precisamos resgatar o verdadeiro sentido desta festa tão desgastadas. Avós, contem para os seus netos a história, montem o presépio com eles, a árvore, ensinem o que significa as bolas, as luzes, os enfeites natalinos. Ajudem as crianças a perceber por que a comida é diferente, o que significa cada coisa. Pais, não percam a oportunidade de fazer isso. Senta no chão com as crianças, mostrem na compreensão deles a beleza do Natal. Não é só saco de presente, isso é consequência. Ensinem. Se não tem quem ensina, como que eles vão aprender? E também motivem na família os encontros, as festas,
a confraternização tão necessária e tão bonita, para que adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos se alegrem e se sintam presenteados, não uns pelos outros com as nossas lembranças, mas presenteados pelo céu, que nos deu um presente divino chamado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que chega ao nosso coração pelo mesmo sim de Maria e José. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.